Oi! Hoje é dia de mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler aqui neste mês, também conhecido como TBR, edição fevereiro de 2019. Nesse ano aqui de 2019 eu já prometi que eu vou fazer o máximo possível para não flopar nas minhas promessas de leituras. E por isso, basicamente todos os meses, nesses TBRs que eu vou sempre estar apresentando, eu não vou fugir muito daquelas minhas 3 listas principais de leituras. Daqui a pouco eu vou começar a falar de cada uma delas, mas também vou me basear um pouquinho em coisas que eu deixei lá do ano passado. Como, por exemplo, logo de cara, para começar, né? Ano passado eu tinha aquele projeto de leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis. Acabou que, dos 9, eu acabei lendo apenas 6. Nesse ano, então, estou dando continuidade aos 3 últimos. Tanto que, né, em janeiro passado eu li Dom Casmurro e agora, para fevereiro, tem a leitura de, que está aqui nesse volume aqui, Esaú e Jacó, o penúltimo livro, então, do Machadão. Todo mundo já sabe, né? Eu faço a leitura através dessa coleção da Nova Fronteira, que tem 3 volumes. Esse aqui é o volume número 3, que tem exatamente os últimos livros que ele publicou. Esaú e Jacó é aquela história de 2 irmãos que não se entendem por causa, provavelmente, de uma questão amorosa. Aliás, nessa leitura aqui, eu estou fazendo também uma leitura comentada. E você pode acompanhar o que eu vou achando, exatamente como a história vai se desenvolvendo. Sábado passado já publiquei a primeira parte e agora no próximo já vem a segunda. Ao todo serão 4 semanas de publicação de leitura comentada e ao final, no primeiro sábado já do mês que vem, aí sim eu faço aquela resenha tradicional. Mas dá uma olhada lá no projeto que está bem bacana. Eu vou deixar aqui o link para você poder conferir a primeira parte que já foi publicada. Estou gostando sim do começo aqui de Esaú e Jacó, está bem interessante. E agora sim, fazendo uso daquelas famosas listas de leitura, eu vou começar logo por uma que nem é minha, não é aqui do canal, mas claro, de um booktuber super conhecido, claro, me refiro ao Desafio Livrada, edição 2019, que tinha um quesito bastante interessante, ler um livro que você considere que a capa é feia. Eu tenho este exemplo aqui que eu escolhi, que é Mas Não Se Matam Cavalos, de Horace McCoy. Vou tentar mostrar para vocês a capa aqui, ó, vamos ver se vai funcionar. Deve ter ficado em foco. Mas, no caso aqui, a capa eu achei feia. A primeira vez que eu bati o olho nela, quando estava andando numa livraria por ali, olhando as prateleiras, eu olhei e falei, mas que coisinha feia essa imagem, né? Na verdade, não é que é feia, trata-se de uma caricatura feita pelo, esqueci o nome do ilustrador, é o Edgar Vasquez, me esqueci. O autor, desenhista, aquele famoso personagem, o analista de Bagé. Claro, inventou aquele personagem junto com o Luiz Fernando Veríssimo. Mas, em todo caso, sim, não, ele é um bom artista, ele não desenha feio, não. Realmente a feiura aqui dessa capa é justamente porque é uma caricatura e, justamente por ser uma caricatura, é completamente exagerado o traço das pessoas retratadas. No caso aqui, essa história, vamos falar da história também, né? Obviamente, não importa só se a capa é feia ou não. É uma história lá do tempo da depressão americana, a quebra da Bolsa de Valores, né? Em 1929, e as consequências. Naquela época, muita gente morria de fome e para ter o que se sustentar, eles topavam qualquer desafio. No caso aqui, é a história de um casal que participa de um concurso de dança. Quem ganhar, obviamente, consegue uma graninha ou até apenas alimentos para sobreviver naqueles tempos bicudos. Uma história bastante interessante, curta, de poucas páginas, só 120 páginas, curtinha, curtinha. Eu tenho muito interesse por essa história, inclusive tem um filme até bem famoso do Sidney Pollack, que eu não assisti, mas fazer o quê? Pelo menos o livro para começar. Assim, claro, né? Deixo aqui em cima o link das minhas escolhas para todos os quesitos do Desafio Livrado edição 2019. Confere lá que tem bastante coisa interessante. E agora, até contradizendo o que eu disse a respeito de praticamente só ler aquilo que está nas listas principais de leituras, esse livro que eu vou mostrar agora faz parte de uma certa tradição aqui no canal. Quando eu comecei lá em 2017, eu não comecei no começo do ano, foi em abril, exatamente a inauguração aqui do Mercado de Livros, mas eu comecei as leituras a partir de janeiro. E o primeiro livro que eu li lá naquele ano de 2017 foi exatamente um livro do Milton Ratum, que era Dois Irmãos. E aí, em 2018, no comecinho do ano eu também li A Cidade Ilhada, que é um livro de contos. E agora, para manter, no começo do ano aqui de 2019 também vou ler Milton Ratum. E dessa vez, Relato de um Certo Oriente. Eu ia falar retrato, não é Relato de um Certo Oriente.
Essa história aqui tem uma certa conexão com dois irmãos. Um personagem que aparece lá levemente, bem de passagem, que até eu não entendi porque apareceu aquele personagem, ele faz parte aqui dessa história, acho que ficou com mais importância. Ou seja, exatamente, Dois Irmãos não é a continuação do que tem aqui, mas são histórias meio similares. Milton Ratum gosta de histórias que mostrem muito o saudosismo que ele tem lá pela sua terra, que é Manaus. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante a dizer aqui. Após um longo período de ausência, uma mulher regressa a Manaus, cidade de sua infância. Deseja encontrar Emile, a extraordinária matriarca de uma família libanesa há muito radicada ali. Encontra a casa desfeita, como desfeitas para sempre estão as casas da infância. Situado entre o Oriente e o Amazonas, esse relato é a busca de um mundo perdido que se reconstrói nas falas alternadas dos personagens, longínquos ecos da tradição oral dos narradores orientais. Ou seja, é bom. Eu gosto da escrita do Milton Ratum. No livro de contos, algumas coisas eu não gostei muito, achei um pouco mais ou menos, mas tudo bem, não tem problema. Pois de Dois Irmãos eu gostei bastante, com certeza aqui no romance, aí sim, deve ir mais ao estilo que eu gostei mais dele. E agora sim, retornando às listas, vamos para aquelas que são super tradicionais entre os booktubers, como por exemplo 10 livros para ler em 2019, ou então 8 livros para ler no ano, mas eu prefiro sempre ficar na casa dos 12, só para complicar, né? Ficar um livro para cada mês. Aí no caso, eu escolhi este livro aqui do Carrascosa, que é Aos 7 e aos 40. Vamos falar o nome dele completo, né? João Azanello Carrascosa. Sempre esqueço o nome completo desse autor. Que esse livro aqui tem algo curioso, uma edição da Cossack Knife, então aquela falecida editora que sempre fazia alguns livros interessantes. Isso aqui é um relato de uma pessoa tanto na sua infância quanto na sua meia-idade. Com 40 anos não é tão velho assim, né? Eu já estou até mais velho que isso aqui, né? Tenho 10 anos nas costas. Mas o curioso dessa edição é que eles fizeram uma divisão das páginas. Em cima, um tom de verde mais claro e abaixo um tom de verde mais escuro. Ou seja, numa parte, aí eu não sei dizer se em cima é infância ou se abaixo é a velhice, ou o contrário, mas o livro está dividido dessa forma exatamente, o que é uma maneira bem curiosa de narrar uma história. Deixa eu ver se eu encontro alguma informação aqui, porque atrás não tem nada. Deixa eu ver se é aqui do lado, na orelha, ou nesta orelha. A narrativa de João Azanello Carrascosa produz uma espécie de vertigem emocional, pois nela o envolvimento do leitor não é construído aos poucos, pelos enrolados acontecimentos, mas convocado logo de cara por uma voz que narra num grau máximo de comoção a trama que mal começamos a acompanhar. Não entendi, mas de qualquer forma é um livro com uma narrativa diferenciada e acho que isso é o ponto principal aqui desse livro, que eu considero bem interessante. E será a minha primeira leitura com esse autor. Vocês já leram alguma coisa? Diz aí nos comentários do vídeo. Nesses vídeos aqui de TBR, agora aproveitando que começou a chover e deve estar aparecendo para vocês aí no áudio, eu também gosto de mostrar alguns livros que eu não pretendo ler somente aqui nesse mês, ou até terminar o mês, né? Mas algo que eu vou lendo aos poucos, e principalmente para alimentar um grande projeto que tem aqui no canal, que é o Contos do Meio-Dia, onde, de segunda a sexta, eu faço uma pequena amostra de um conto que eu li, faço pequenos comentários e mais provoco as pessoas a irem procurar a coletânea, porque eu não dou grandes spoilers não, faço alguns pitacos a respeito da narrativa e fica por aí. E é por isso que eu escolhi esse livro aqui para mostrar para vocês. Conan o Bárbaro, livro 1, escrito por Robert E. Howard, que aliás já começou a aparecer aqui no projeto, inclusive hoje mesmo estreou ao meio-dia, obviamente, né? Todo dia ao meio-dia sai o vídeo desse projeto. Então, sempre às quartas-feiras teremos 7 contos aqui comentados em resenhas individuais, que essa é a graça do projeto. Não fazer um vídeo de resenha de um livro inteiro, dizendo, ah, gostei de tal conto, aquele outro gostei mais ou menos, mas sempre por cima. Não, a ideia do projeto é valorizar cada um dos contos e fazer uma resenha individual. E também aproveito aqui para fazer um outro jabá, além do próprio projeto. Todos os livros que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, eu vou deixar um link para você poder adquirir através da Amazon, aqui na descrição do vídeo. Vocês sabem, né? Se vocês fazem a compra através desse link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. E essa edição aqui em particular, que é da editora Pipoca e Nanquim, é sensacional, porque tem esta capa aqui, ó, que sai. E retirando ela, todas as informações, como o título do livro, as
sinopse e tudo vai embora e só fica a arte aqui para ser observada. Uma arte do ilustrador Frank Frazetta, que é sensacional. É de cair o queixo, para falar a verdade, né? Esse livro, inclusive, tem também um marcador de página super interessante, como A Espada Selvagem de Conan. Esse aqui, se não me engano, esse aqui é a espada que apareceu lá no filme do Schwarzenegger que ele fez, o Conan o Bárbaro. Também temos algumas ilustrações dentro deste livro aqui. Deixa eu ver se eu acho uma bacana aqui para mostrar para vocês. Esta aqui é sensacional, de Conan, que foi a história que eu li hoje de manhã. Não sei se ficou enquadrado para vocês aí, mas o momento que ele está brigando com um monte de inimigo. Para quem gosta de histórias desse gênero, espada e feitiçaria, isso aqui é uma coletânea imperdível. Recomendo muito que vocês comprem isso daqui para curtir e também para acompanhar o projeto Contos do Meio-Dia. E a chuva acho que aumentou mais ainda. E agora nesse penúltimo livro, eu volto mais uma vez para as listas. Dessa vez uma que eu flopei bastante lá no ano passado. Nem era um projeto aqui do canal, era do canal amigo da Trisha Estevam, o blog Reticências, onde ela propôs lá em 2018 lermos 12 clássicos nacionais. Então todo mês tinha um clássico diferente para ser lido e eu acabei lendo apenas 3 deles, dos 12, e agora vou começar a ler O Ateneu, do Raul Pompeia. Se não me engano, esse aqui era o livro para ser lido em maio, que eu acabei nem abrindo ele, para falar a verdade. Eu comprei todos os livros que eu precisava, né? Todo mês comprava o livro indicado, mas acabava não lendo. De qualquer forma, vou tentar aqui em 2019 sanar esse problema, e claro, com esse classicão nacional que dispensa comentário, né? Muita gente já leu na escola, inclusive, aliás, eu não consigo lembrar se eu li ou não li. Eu sempre confundo se eu li o Cortiço ou foi o Ateneu, ou li os dois. Não lembro, não consigo lembrar exatamente. A maioria dos clássicos nacionais que eu li lá naquela época de escola, eu apaguei completamente da memória, não lembro exatamente nada, tirando os livros do Machado de Assis, principalmente Dom Casmurro, que eu nunca esqueci quando eu li. Mas, digamos, um clássico mais genérico, que a gente lê mais forçado, aí eu esqueci. De qualquer forma, vou me lembrar assim dessa história, ver se alguma coisa volta à memória aqui nesse mês. E para fechar com o 7º livro, volto de novo a mais uma lista de leitura, e aí é uma criação da casa. É uma lista intitulada Jubileu Literário, edição 2019, e você se pergunta do que se trata essa lista. Bom, a ideia é o seguinte, é fazer uma lista de livros que nesse ano aqui comemoram algum aniversário. Eu coloquei 12 livros nessa lista e 12 deles estão fazendo aniversário, ou seja, alguns fazem 50 anos, outros fazem 60. No caso desse que eu vou mostrar para vocês, está completando 30 anos que foi publicado, que é Os Vestígios do Dia, de Kazuo Ishiguro. Sim, aquele autor japonês que escreve histórias que se passam na Inglaterra. Aliás, ele vive mais na Inglaterra do que no seu próprio país de origem. Algo que eu acho bem curioso, a gente não tem aquela noção com esse escritor daquelas temáticas mais orientais. É muito diferente. Já tive uma experiência com ele, um livro de contos chamado Noturnos, que aliás fez parte do projeto Contos do Meio-Dia, lá do ano passado, edição 2018. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui em cima para você poder conferir, que tem lá 180 resenhas comentadas de 180 contos. Mas enfim, a lista Jubileu Literário, edição 2019, eu também vou deixar aqui em cima para vocês darem uma conferida. E sobre o que se trata essa história aqui, caso vocês não conheçam, né? No verão de 1956, depois de 3 décadas de serviço numa das mais distintas mansões inglesas, o mordomo Stevens tira uma semana de férias e viaja para o oeste do país, no automóvel emprestado por um novo patrão, ao encontro de uma antiga companheira de trabalho, que terminou há algum tempo um casamento infeliz. Durante a viagem, medita sobre a natureza da profissão de mordomo e mergulha em lembranças do ex-patrão, Lord Darlington. É uma história que, se eu não me engano, é bem classuda, hein? Inclusive fizeram uma adaptação cinematográfica dela, né, com Anthony Hopkins e Emma Thompson. Outro filme, né, que eu não vi também, devia ter visto. E a chuva apertando lá fora, acho que vocês estão ouvindo no áudio, né? De qualquer forma, é uma história que eu estou super curioso e, claro, eu coloquei ela de propósito aqui na minha lista Jubileu Literário. Dá uma olhada na lista que é bacana, tem bastante livro que está fazendo aniversário e talvez vocês nem conheçam e nem sabem que é tão velho assim. Agora eu quero fazer um convite para vocês, assinem o canal, porque aí vocês podem ter acesso às vídeo-resenhas a respeito de cada um desses livros,
Afinal de contas, não basta apenas indicar os livros, mas também você depois descobrir, depois de um mês, o que eu tenho a dizer a respeito deles, se eu gostei ou não dessas histórias aqui que eu escolhi por vários motivos diferentes. E vale lembrar uma coisa, né? Eu aprendi os erros do ano passado, né? Não colocar livros em sequência que sejam calhamaços, muito extensos. Como vocês podem perceber, são tudo livros fininhos, os mais grossos que temos aqui. Por exemplo, o do Machado de Assis, que não é só uma história, tem 2 romances e mais alguns contos consagrados nesse volume 3 aqui da coleção. Outro, por exemplo, o de contos, também não vou ler apenas aqui nesse mês, então tá facinho. É tudo tranquilo. Portanto, conto com vocês nos próximos vídeos resenhas a respeito desses livros e, claro, no próximo vídeo de TBR lá em março, daqui exatamente um mês. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, deixo aqui do lado dicas de outros TBRs que já aconteceram aqui no canal nos meses anteriores. E tchau!